Bom dia, irmãos, graça e paz. Eu quero convidar os amados irmãos a abrirem comigo as vossas Bíblias no livro de 1 Pedro, epístola 1 Pedro, capítulo de número 1. Nós vamos estar lendo do versículo 6 ao versículo 9. Enquanto os irmãos abrem as vossas Bíblias, eu estarei orando, pedindo a direção do Senhor nesse momento. Senhor Deus, nós te damos graças, ó Pai, pela tua bondade, pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos aqui dispostos, ó Deus, a adorar e glorificar o teu santo e glorioso nome. Se temos força, ó Pai, é porque o Senhor tem nos concedido e nós somos gratos por isso. Pedimos que pela tua infinita misericórdia, neste momento tão maravilhoso, ó Pai, onde a tua palavra será exposta, o Senhor me capacite, ó Deus, a transmiti-la e me capacite, ó Deus, a entendê-la também de forma clara, aquilo que o Senhor tem para falar ao meu coração, como também dê entendimento, ó Deus, a cada um dos ouvintes, para que eles possam entender, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para transmitir a cada um deles. Pedimos, ó Pai, porque acreditamos no teu poder e sabemos que através da ação graciosa do teu Espírito Santo, o Senhor nos concede essa dádiva tão maravilhosa que é de compreender a tua palavra. Nós sabemos, ó Deus, que por muitas das vezes os ímpios tentam, mas não conseguem, porque lhe falta algo, que é a ação graciosa do teu Espírito. E nós, ó Deus, temos essa ação sobre nós. Que o Senhor, então, ó Deus, nos dê condições de compreender a tua palavra e aprender, ó Deus, com o Senhor todos os dias para a tua glória e a tua exaltação no nome de Jesus Cristo. Amém. Carta de 1 Pedro, capítulo de número 1, do versículo 6 ao versículo 9. O versículo 6, ele diz assim: Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. O motivo central dessa carta é o sofrimento e a aflição que os cristãos da diáspora estavam tendo de suportar naquela época. A epístola é uma carta de consolo e conforto que o apóstolo Pedro busca lembrar seus leitores da esperança futura que os guarda. E é exatamente por isso, irmãos, que nós teremos como título da nossa mensagem a alegria da nossa salvação. Os cínicos seculares veem a esperança que os cristãos têm no futuro como uma teologia de promessas vazias. O termo secularismo, ele significa aqui e agora, é tudo o que há. Não há dimensão eterna, e o sagrado é absorvido pelo secular. E nós, irmãos, ouvimos tanto ceticismo em relação à nossa esperança futura, de glória, que quase não mais sentimos esse maravilhoso gozo de desfrutar nas coisas futuras. A verdade é que o secularismo, o mundo secular, o mundo pagão e opressor, contra-ataca a igreja a todo momento e por muitas das vezes vem com palavras duras que tendem a nos entristecer ou até mesmo a nos coagir, nos fazendo temer diante desse povo perverso. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos avançar mediante as dificuldades, que nós devemos prosseguir quando a dificuldade for grande sobre nós. E é exatamente isso que o apóstolo Pedro vai dizer àqueles irmãos. Ele vai os incentivar a continuar perseverando na fé que em um outro momento eles já haviam recebido da parte do nosso Senhor. As provações, irmãos, elas são passageiras. As provações
são passageiras. E é exatamente isso que Pedro vai dizer no versículo 6, quando ele diz: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Os seus ouvintes, eles deveriam se alegrar na herança incorruptível que os conduzia à salvação. Quando Pedro ele fala sobre a necessidade daqueles irmãos se exultar, se alegrar, ele está lembrando aos irmãos os versículos que ele já havia dito, as palavras que ele já havia dito àqueles irmãos em um outro momento, quando o próprio apóstolo Pedro diz àqueles irmãos que bendita era a misericórdia, que os havia regenerado para uma herança incorruptível, para algo que já havia sido reservado por Jesus Cristo para cada um deles. O que nós vemos, irmãos, de forma bem clara aqui nesse texto, é que antes de apresentar o sofrimento, Pedro os leva a olhar para o céu e traz a lembrança deles aquelas palavras que ele já havia dito acerca das coisas maravilhosas que Cristo já havia preparado para cada um deles. Antes de apresentar o sofrimento, Deus mostra para eles o céu aonde a esperança vive, onde há alegria e onde a paz é verdadeira. Devemos nos alegrar, irmãos, pelo fato de que a herança prometida será nossa em glória. Aquilo que o Senhor uma vez nos prometeu, Ele cumprirá, porque Ele é um Deus verdadeiro. Na alegria da redenção e consumação vindoura, nós recebemos força para suportar as aflições do dia a dia. Pedro, sabendo da situação que os seus irmãos se encontravam, ele aponta para o céu e depois os traz de volta à realidade. A expressão usada por Pedro, quando ele vai se referir ao sofrimento, quando ele diz, sejais contristados, se refere a uma dor ou uma tristeza profunda. E talvez aqui seja a primeira lição que nós vamos aprender da parte do apóstolo Pedro, quando ele consegue enxergar a adversidade e o sofrimento que os seus irmãos se encontravam. Talvez, irmãos, nós estamos ficando muito insensíveis diante de tanta dificuldade, tanto sofrimento que nós enfrentamos no mundo, mas o que o apóstolo Pedro nos ensina é que mesmo mediante ao sofrimento e às dificuldades, nós devemos buscar observar os irmãos que se encontram ao nosso redor e buscar compreender o que eles estão enfrentando, para que através dos ensinamentos das Sagradas Escrituras, nós possamos então os consolar com as verdades que o Senhor tem preparado para nós. A palavra usada por Pedro aqui é a mesma palavra que descreve as experiências de Jesus Cristo no Getsêmani. É a mesma palavra usada para dizer sobre a tristeza dos santos com relação à morte de um ente querido. O que nós vemos é que a dificuldade que aqueles irmãos estavam enfrentando era realmente dificuldades profundas. Eles estavam enfrentando dores profundas e eles precisavam de alguém para que pudesse os ajudar a enfrentar essas adversidades. Assim somos nós, irmãos. Nós enfrentamos dificuldades ao longo da nossa vida e nós precisamos de uns dos outros, para que assim nós possamos ser sustentados pela palavra de Deus, pelo consolo dos irmãos, para continuarmos prosseguindo na fé em Jesus Cristo. A intenção de Pedro fica claramente revelada nessas palavras, que era de ajudar aqueles irmãos a encarar o sofrimento pelos quais eles estavam passando. E é interessante, irmãos, que geralmente quando alguém está passando por uma tribulação intensa, essa pessoa ela tende a ter a sua visão comprometida, necessitando de uma ajuda externa. É como se, em meio a tanto sofrimento e dificuldade, aqueles irmãos já não conseguissem enxergar uma luz no final do túnel. Eles não conseguiam enxergar uma solução para que eles pudessem continuar caminhando. E aí entra o apóstolo Pedro com as suas palavras, que vem trazer a eles as lembranças daquilo que Cristo já havia
ensinado a eles em outro tempo, mostrando para eles que além do sofrimento existe algo maior que está diante de cada um de nós, que é a esperança da nossa salvação. Pedro usa a expressão em breve tempo, e quando ele usa essa expressão, ele estava fazendo uma comparação com algo que era muito maior. O sofrimento daqueles irmãos em parâmetros humanos poderia ser comparado a meses ou anos, mas em comparação, irmãos, à eternidade, em comparação à glória futura, era apenas um pequeno tempo que eles iam estar suportando aqueles sofrimentos. Em comparação com essa magnitude da glória da eternidade, seria algo muito breve. E Pedro tenta expor àqueles irmãos exatamente essa necessidade deles olharem para algo que é muito maior do que aquilo que eles estavam enfrentando. É claro, irmãos, que isso nunca vai apresentar um consolo desejado naquele momento. Quando nós estamos passando por sofrimento, geralmente nós queremos palavras que nos consolem de imediato, palavras que tragam alegria ao nosso coração com coisas visíveis e palpáveis. Nós queremos ver a solução do nosso problema diante de nós e queremos pegar essa solução. Mas Pedro mostra para eles para algo que é muito maior do que algo físico, que é a salvação da nossa alma. Quando Pedro aponta para eles aquilo que está diante deles, que era muito maior, Pedro não estava apenas os consolando, mas estava os colocando no caminho certo. Ou seja, Pedro estava colocando aqueles irmãos novamente nos caminhos de Deus. A verdade é, irmãos, que Deus usa das nossas aflições para o bem-estar último dos seus filhos. Um soldado, quando ele ingressa ao exército, ele passa por vários treinamentos, e ali ele passa por alguns sofrimentos diante dos seus treinamentos, e um desses treinamentos é o campo. E quando ele vai para o campo, antes dele sair em marcha para o campo, ele ouve falar da formatura, e como essa formatura é gratificante, e como é bom conseguir chegar até o dia da formatura. E quando ele está passando ali pelo campo, onde o sofrimento e as dificuldades do treinamento é muito maior, ele sempre traz à lembrança a formatura, que está ali próximo a chegar. E isso vai dando força a esse soldado para ele continuar passando pelos treinamentos. Isso dá força para ele não desistir em meio à dificuldade que ele está passando. E assim somos nós, irmãos. Estamos em meio a um campo de batalha, um campo de combate, e não sabemos o que iremos enfrentar, mas sabemos que o que nos espera é bem maior e melhor. E nessa esperança nós devemos nos agarrar. Nunca devemos colocar nossos olhos nas coisas transitórias desse mundo, mas sim nas coisas eternas que Deus tem preparado para nós. Somente quem tem os seus olhos voltados para o que ainda é invisível, ou seja, a nova vida e a gloriosa herança, consegue encarar os sofrimentos desse mundo. Eu acho que nós somos privilegiados ao ter essa esperança dentro de nós. Nós somos privilegiados, irmãos, porque Deus, através da ação graciosa do Teu Espírito Santo, nos concedeu essa graça, e nós podemos enxergar além do que os nossos olhos físicos, os nossos olhos carnais conseguem enxergar. Nós conseguimos ver aquilo que o Senhor já preparou para cada um de nós. É claro que o sofrimento que aqueles irmãos estavam enfrentando eram sofrimentos injustos. Eles estavam sendo perseguidos, mas nós devemos ter em mente que as provações, elas não são em vão. Deus, ele tinha um propósito preparado para aqueles irmãos, da mesma forma que Deus tem um propósito preparado para mim e para você. Além das provações serem passageiras, Pedro vai também nos lembrar que as provações, elas são proveitosas. Irmãos, as provações, elas são proveitosas. Deus usa as provações com um fim pedagógico para cada um de nós. No versículo 7 ele diz: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo,
redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pedro, nesses versículos, ele põe em xeque o teste, a persistência e a revelação. A verdade é que Deus, ele testa o crente. Para saber se o ouro é autêntico, o metal ele precisa ser derretido no fogo. E o ourives, nesse processo, ele tira todas as suas impurezas e o derrama no molde, formando então uma peça valiosa. Alguém já disse, irmãos, que o ourives deixa o metal derreter até que ele seja capaz de ver o seu próprio rosto refletido nele. E da mesma forma, o Senhor, ele usa das provações, ele nos mantém na fornalha do sofrimento, até refletirmos a glória e a beleza de Jesus Cristo em nós. Interessante, irmãos, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras e vemos Abraão, ele foi convidado a sacrificar o seu filho Isaque, e ele esperou por tanto tempo para que a promessa do Senhor fosse cumprida sobre a vida dele, e agora ele desfrutava das bênçãos da promessa do Senhor, que era ter o seu filho, e Deus o convida a, nesse momento, subir ao monte e sacrificar o seu filho. Eu posso imaginar como Abraão deve ter ficado angustiado diante dessa situação, mas ele, em obediência, ele vai a realizar aquilo que o Senhor o havia designado. E com a sua obediência, irmãos, Abraão, ele triunfou em fé ao ouvir do anjo do Senhor: agora sei que teme a Deus. Da mesma forma, quando nós olhamos para Jó, no caso de Jó, Deus permitiu que Satanás viesse até ele e tocasse sobre aquilo que ele mais amava. E quando Jó está passando por esse momento de provação, vem um servo atrás do outro e vai dizendo a Abraão, a Jó: olha, vieram e destruíram, vieram e roubaram, vieram e fizeram isso e aquilo. E qual é a reação de Jó diante de todo o sofrimento? Ele se prostra aos pés do Senhor e ele diz: o Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Essa fidelidade de Jó o levou a um estado último mais abençoado do que o primeiro. Assim somos nós, irmãos. Nós estamos passando por um processo, e nesse processo nós enfrentamos dificuldades, nós passamos por situações adversas, mas nós podemos ter a certeza de que Deus está nos conduzindo a um estado último muito melhor do que esse que nós estamos vivendo, e a nossa fé em Jesus Cristo nos garante essa vitória. Nesse objetivo pedagógico de Deus, Deus ele firma o cristão. As duas vezes que provação da fé aparece no Novo Testamento, está relacionada à persistência e durabilidade. Tiago diz que a provação da fé desenvolve perseverança. E Pedro diz que a fé excede o ouro, porque tem a sua origem no céu. A provação da fé, irmãos, ela é mais durável que o ouro, pois uma fé provada é uma fé que dura para sempre. O que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, o que permanece a fé, a esperança e o amor. Então a fé, além de nós vivermos com ela nesse mundo, nós teremos ela eternamente, juntamente conosco. E o Senhor, através dessa fé, Ele está, através das provações, Ele está nos firmando diante da sua presença. Ainda nesse propósito pedagógico, Deus inspira o cristão. As provações enfrentadas hoje são um preparo para a glória futura. Quando Pedro usa a palavra redunde, em grego, essa palavra traz a ideia de descobrir por prática e experiência. O que Pedro está expondo de uma forma bem clara para esses seus irmãos, para esses seus ouvintes, é que todo sofrimento está os ensinando a valorizar o que já receberam e o que está por vir. Talvez, irmãos, nós estamos agora murmurando diante do Senhor o porquê disso e o porquê daquilo.
E nesse processo de murmuração, nós acabamos esquecendo de que o Senhor, Ele está nos ensinando através do conhecimento da Tua Palavra. Ele está nos inspirando a acreditar naquilo que já foi entregue a cada um de nós. A glória da salvação, ela se tornará plena na segunda vinda de Jesus Cristo. Nós devemos crer nisso. A fé, ela é refinada para que na consumação final do reino de Cristo, ela seja um motivo de louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. O que Pedro vai continuar nos ensinando através dos seus ensinamentos é que as provações, elas preparam o cristão para a glória futura. É exatamente isso, irmãos. As provações, elas preparam o cristão para a glória futura. O versículo 8 e 9, ele diz: a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. A vida cristã, irmãos, ela não consiste somente na contemplação de um futuro distante. Apesar do tempo e a distância que aqueles irmãos estavam vivendo e o fato de seus leitores não terem visto a Jesus, eles ainda assim o amavam e criam nele. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. E eles amavam a Jesus mesmo não tendo visto ele na terra. Sabe por quê? Porque eles creram na pregação. E quando nós cremos na pregação, cremos nos ensinamentos de Jesus Cristo, isso vai redundar em alegria para cada um de nós. Nesta vida, os crentes já experimentam a alegria indescritível. Nesta vida, a ênfase que o apóstolo Pedro nos dá é que essa alegria enche o coração dos cristãos. Pedro, ele iniciou aqui o versículo 6, chamando os irmãos para a necessidade de se alegrar no Senhor. E agora, lá no versículo 8, ele vai finalizar as suas palavras, chamando os irmãos novamente a se alegrar. No primeiro ponto, ele aponta para as palavras anteriores. E no segundo ponto, ele aponta para as suas palavras posteriores, aonde todas elas vão levar na esperança daquilo que está por vir, mostrando para aqueles irmãos que eles deveriam se alegrar na salvação. E ele faz isso de uma forma proposital e bem interessante, porque ele coloca a alegria de forma superior ao sofrimento. Ele dá mais ênfase à alegria do que ao sofrimento, mostrando, irmãos, de forma bem clara para cada um de nós, que o sofrimento que nós enfrentamos nesse mundo não se compara com a glória que está a ser revelada a cada um de nós por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Exultais, diz o apóstolo Pedro, e essa expressão descreve gritos de alegria que não podem ser contidos. Imagina a alegria. Pedro ainda dá dois substantivos, duas qualidades, dá a esse substantivo duas qualidades. Ao usar indivisível, ele está dizendo que é impossível expressar essa alegria em termos humanos, é algo sobrenatural, a alegria que Deus concede a cada um de nós. E ao usar gloriosa, ele está dizendo que a presença divina é que produz essa alegria no nosso coração. Por que ela é inexplicável? Por que nós conseguimos enfrentar, por muitas das vezes, o sofrimento de uma forma diferente que o mundo enfrenta? Porque a nossa alegria, a nossa força vem do Senhor. A razão da nossa alegria é a salvação da nossa alma. Ou seja, não está nas coisas presentes desse mundo caído, mas está nas coisas futuras que o Senhor tem preparado para nós. E ele vai finalizar ali o versículo 9, ele vai usar a expressão fim, e ele usa essa expressão não significa uma jornada, o final de uma jornada, mas significa um objetivo,
uma meta, um propósito. O fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. O que Pedro está dizendo aqui para cada um de nós é que o presente que suportamos deve ser entendido à luz do futuro glorioso que Deus preparou para cada um de nós. Caminhando aqui para o final, irmãos, eu quero dizer aos irmãos que mesmo em meio às provações da vida, Deus nos concede alegria hoje para desfrutarmos de forma indivisível e gloriosa. Para usufruirmos da alegria vindoura no presente, nós devemos então amar a Cristo. Em meio às aflições da fornalha da vida, nós precisamos amar a Cristo para que esse fogo do sofrimento, ao invés de nos queimar, ele nos purifique. Nós devemos crer em Cristo. O cristão é salvo pela fé, ele vive pela fé e ele anda de fé em fé. E nós devemos expressar a nossa fé crendo em Jesus Cristo. Nós devemos, irmãos, nos apropriar dessa alegria. Embora ela vá ocorrer somente no futuro, pela fé, já recebemos aqui. E por isso devemos usufruir dos seus benefícios imediatamente. Nós devemos usufruir da glória futura que está preparada para nós. E devemos nos alegrar todos os dias diante do Senhor. Irmãos, diferente do cínico pensamento secular, a nossa vida, ela não se resume somente a esse mundo. E nós devemos ter a certeza disso. Enquanto o secularismo prega o aqui e o agora, a palavra de Deus nos ensina que existe um futuro glorioso para cada um de nós. Em Cristo, nós já desfrutamos de uma alegria presente e de uma alegria futura que Ele já preparou para cada um de nós. Que Deus Ele nos dê força, nos dê sabedoria e nos ensine a usar a nossa fé, fazendo sempre a vontade dEle de acordo com a sua palavra. Vamos fechar os olhos, irmãos, nesse momento e vamos orar ao Senhor. Eterno Deus e Pai, Deus querido e bendito, nós te damos graças, porque a Tua palavra nos consola, a Tua palavra nos ensina, a Tua palavra nos conforta diante de todas as adversidades que nós enfrentamos nesse mundo. Da mesma forma, Deus, que o apóstolo Pedro falou àqueles irmãos que estavam passando por adversidades, a Tua palavra fala ao nosso coração hoje. E nisso nós podemos nos alegrar. E nisso, ó Deus, nós podemos descansar, porque nós sabemos que além do nosso sofrimento existe algo maior e melhor, que é a salvação da nossa alma por intermédio de Teu Filho amado Jesus Cristo. Obrigado, ó Deus, por esse momento. Obrigado, ó Pai, pelas Tuas palavras. E obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia se renovar todos os dias sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.